boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live está super interessante. Vamos conversar com um colega de Sangha, né? Um colega praticante budista aqui da mesma Sangha. O Sangha é o grupo de praticantes, né? Que seguem um determinado mestre, e ele é um colega, também aluno do Lama Padma Santen. E ele faz um trabalho super lindo, né? Que nós vamos entender melhor hoje como é que é isso, como que surgiu, como que foi a iniciativa de levar a meditação para as pessoas surdas, né? Que coisa maravilhosa. Estou super curiosa aqui de conversar com ele. Estamos aqui aguardando ele entrar. Vocês podem participar, mandem perguntas. Eu acho que tem algumas pessoas aí, fonoaudiólogas também, que demonstraram interesse. Então, eu acho que vai ser bem legal. Fiquem à vontade para participar. Deixa eu ver, acho que ele está chegando. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom, Tarcísio? Que bom te receber aqui. Uma Tudo alegria. bem. Igualmente. Legal. Obrigada, muito obrigada da sua disponibilidade, de você ter podido aceitar o convite. Fico muito feliz que deu certo aí com a sua agenda. Eu estava fazendo aqui uma breve apresentação, né, antes de você entrar, mas eu peço sempre o próprio convidado para se apresentar, porque eu geralmente eu não sei todos os detalhes assim do que os convidados andam atuando, né? Uhum. Então, queria que você se apresentasse aí para o pessoal e pode começar a falar o que você achar interessante e a gente vai conversando. Certo. Bom, acho que o que eu falaria, né, sobre mim em relação a esse tema específico, né, como é que eu cheguei nesse trabalho aí. Eu estudei letras, né, em São Paulo e estudava inglês e português, né, letras em inglês e letras português. E aí, num determinado ponto, eu queria fazer iniciação científica, né, na faculdade, e não tinha nenhum tema em mente, assim, só tinha um professor meu que eu gostava, e eu perguntei para ele, o que que você acha que a gente poderia fazer numa iniciação? E ele me sugeriu esse estudo da área de educação bilíngue para surdos, né? Uhum. Aí eu li algumas coisas e gostei muito e comecei a fazer minha iniciação científica, que era um estudo da minha aprendizagem da Libras, né? Uhum. Aí que eu comecei, isso daí foi no ano de 2000, né? E E aí, você já era praticante de meditação nessa época ou não ainda? não, não, nessa época não. Uhum. Isso só foi chegar na minha vida, tipo, mais de 10 anos depois, assim, uns 11 anos depois. Aham. E aí eu comecei a estudar essa área, né, e passando continuando uma pesquisa depois da outra, fiz meu doutorado e depois fiz um concurso na universidade e entrei como professor de letras libras, né, Olha que que é, legal. Seu doutorado seguiu nessa linha também. Você. sim, Legal. eu fiz toda a sequência, iniciação científica, mestrado, doutorado, sempre na área ligada à educação de surdos e a língua de sinais, né. E Aham. aí, quando eu me formei, abri o concurso aqui em Florianópolis para esse curso de Letras Libras, que ainda é muito novo, né? Nossa, Começou agora. aham, é um curso específico para dessa forma. Ele É, é, é- esse curso, ele tem como objetivo formar professores da língua, né? Professores de aham. Libras, que é a Oh, língua... Libras é a língua brasileira de sinais, né? A língua dos surdos brasileiros, né? aham. Então, forma os professores dessa língua que ensinam a língua para nós, por exemplo, eu aprendi com professores surdos, né? Olha, E, legal. e também forma tradutores e intérpretes, né? Então, hoje a gente vê muito, né? A telinha É, do intérprete, assim, no cantinho da janela do vídeo, né? aham.
Então hoje está mais conhecido, assim, né, o trabalho dos intérpretes. E o Aham, curso forma também esses profissionais, os intérpretes. aham. Ai, que bacana, gente. Olha, realmente são coisas que a gente nem sabe, né? Por isso que É, a gente tá aí trazendo gente nova para conversar, né? sim. Que legal. E aí você começou a meditação, aí Isso, foi você quando você estava no doutorado, ou você já estava trabalhando, não, não. como é que foi? Foi depois que eu estava trabalhando como professor mesmo, assim, Já que, estava em Santa Catarina. estava aqui já. Uhum. Que aí foi a minha busca por meditação, foi por dificuldades pessoais mesmo que eu tive, assim, emocionais, né? Com trabalho. É como todo mundo vai, né? É, você está doente, vai atrás de um remédio, né? Exatamente. É. E aí eu também descobri o budismo, assim, né? Eu já tinha visto falar do budismo, achava interessante, mas não tinha dado muita atenção antes. Aí eu Aham, voltei mais com interesse, né? E aham, também fazendo práticas de yoga, eu sempre gostei um pouco, né? Mas eu vejo essa ligação também de yoga com budismo muito próxima, né? aham, E aí, no meio, então, no meio desse processo todo aí, eu comecei a organizar, tipo, palestra, né, com professor de yoga, né, professor budista, falando sobre temas de educação, né, umas coisas assim. E organizei um evento de yoga também, em 2017, chamei professores, deram aula com intérpretes, né? E aí, nesse ano passado, uma professora de yoga também se aproximou, ela queria dar aula de yoga para surdos, né? hum, Aí ela queria uma parceria, assim, porque ela tinha visto que eu tinha organizado um curso, e assim a aham. gente começou uma turma de ensino de yoga para os surdos, né? Ah, tá. Então começou E com a. aí começou assim, né? E Aham, aí como eu já tinha essa coisa da meditação há um tempo, né? Eu queria ampliar agora da yoga para meditação também, para essa prática de meditação silenciosa, né? E uhum. aí eu fiz esse movimento nesse ano, assim, foi bem durante a pandemia, assim, que Nossa, que legal. Então é super recente, né? Agora. foi bem recente, assim, Aham, porque inclusive assim a gente ia fazer abrir essa turma de meditação lá em Libras, né? E uhum, eu convidei o próprio Alexandre aqui Vieira, né, aqui em uhum. Florianópolis, para ele ministrar tipo um programa de meditação de 2 meses, assim, alguma coisa assim. A gente tinha até montado um programa e eu iria interpretar, né, eu iria ser o Mas intérprete. isso seria presencial a princípio ou É, tá no online? ia Não. ser presencial. Aí quando estava pronto para começar, entrou a pandemia e Ah, aí a gente cancelou, parou por um tempo, né? E aham, depois eu falei assim, eu vou abrir uma atividade de meditação online, né, com os surdos para ver se aham, eles têm interesse, né? aham, E aí eu fiz a divulgação, né? No começo eu não sabia direito assim como fazer, né, que formato fazer, né? Eu comecei fazendo live assim, né? uhum, Então eu fiz lives eu diretamente em Libras, né? Sinalizando uhum, para esse público, assim, então falando sobre meditação, né, como um facilitador de meditação, assim, né, que uhum. eu tenho a minha experiência como qualquer praticante aprendendo, então um pouco do que eu aprendi compartilhando com eles, né, sem nenhuma pretensão de querer ensinar nada elaborado sobre meditação. Basicamente eu sei sentar e ficar quieto, assim, é o que eu consigo fazer. Então é isso que eu compartilho com eles, né? Como sentar, ficar quieto e um pouco sobre essa questão de como posicionar a mente, assim, né? Uhum, Alguns mitos que talvez tenham, bem gerais, sobre o que que você faz quando você medita, né? uhum. Então, umas coisas assim, mas essa que tem sido a experiência. Depois das lives, eu vi que não era aquilo mesmo, porque não é algo aberto público, né? É uma prática, eu acho que é uma prática mais privada, assim, né? Tem Então, que ter um grupo, né? Um acolhimento, é, uma. exatamente. É. E aí não chegou num ponto que eu vi que não tinha nada a ver com aquilo, aí eu falei, ó, quero fazer uma sala do Zoom,
Já Isso. tem poucas pessoas participando da live mesmo, entendeu? Então nem Aham. faz sentido ser uma coisa aberta. A gente faz uma sala do Zoom e É. agora tem sido isso. Então, agora é uma sala, tem ali 3, 4 pessoas que vão regularmente, Aham. tem aí um ou dois que assim que vai é um, depois vai um outro, depois algumas pessoas novas que revezam, né? Aham. Então tem É, sido assim. que é o movimento normal mesmo dos grupos de meditação, né? É, exatamente. É. Aqui no centro budista também é igualzinho. Aliás, no centro budista, ultimamente, da prática de meditação participa uma pessoa regularmente. Aham. Então é assim que funciona mesmo. É. E tem os flutuantes, né? Que entram, Né? saem. Aham. Mas que maravilha. Então, mas aí essa prática, quando vocês planejaram fazer presencial e tudo, não seria no espaço do centro budista, seria já num outro espaço que você tinha conseguido? Ou já é do Não, centro? seria mesmo, seria lá na universidade mesmo, né? Ah, na universidade. É, a gente Entendi. estava fazendo, porque esse projeto é uma atividade de extensão, né? Que a gente Ah, chama assim, né? Extensão entendi. universitária. Então, é um projeto de extensão que eu oferecia, poderia ser oferecido em outros locais também, né? Mas Ah, aí eu estava fazendo bem ligado à universidade, porque ah, aqui onde eu trabalho é um centro assim é um dos lugares mais fortes na área de língua de sinais e educação de surdos, porque é tem a referência, muito, sim, deve ser, né? é uma referência assim, não É. só no Brasil, mas no mundo assim, porque Nossa, legal. tem muitos professores surdos, né, na universidade. Nós temos Olha, mais de 20 olha, professores olha surdos, quanta né? coisa preciosa a gente tem aí no nosso país e não sabe, né? É verdade. E no nosso meio acadêmico, né? Que é tão castigado, né? Sempre Sim, pela política, né? Sempre colocado de lado, sempre, né? é, E mesmo assim a gente vai, eu digo que eu sou professora também, né? A gente vai com amor, assim, com garra e se mantém criando coisas novas, né? Mesmo com pouco incentivo, né? E se destaca, né? Isso que é legal. Maravilhoso, né? Como a gente tem muitos focos assim que se destacam, né? Apesar da. Então é o brilhantismo dos profissionais mesmo, né? O amor mesmo. Que legal. aqui é um polo assim, né, dessa Uhum, área. Então, uhum. muitas coisas aqui, tem muitos alunos, muitos professores, né? Tem uma massa crítica assim, né, para desenvolver. Então, muitos trabalhos têm surgido aqui em Florianópolis, né, na Que universidade. legal. E o curso é uma graduação? É, Tem esse curso é um curso de graduação, né? Um curso de graduação em letras, aham. mas a habilitação específica é a Libras, ao invés de ser inglês, português, espanhol, né? É Ah, letras entendi. e o foco do estudo é a Libras, né? Ao invés de ser outras Olha, línguas que a gente está mais familiarizado, né? aham, Então, também, além da graduação, tem as pós-graduações daqui do centro, né? Que tem aham, recebido muitos surdos. Então, tem pós-graduação de linguística, por exemplo, que estuda justamente a Libras, a gramática, como é que funciona, os contextos de comunicação de surdos, né? Estuda aham, muito a educação de surdos. Tem o programa de pós-graduação de tradução, né, que estuda tradução de língua de sinais, interpretação de língua de sinais, né? Então nós aham, temos muitos alunos de graduação, pós-graduação e professores também aqui. Tem o departamento de Libras aqui na UFSC, né? Um Nossa, departamento de Libras, uhum. todo o nosso ambiente é todo bilíngue, assim. Todo Ah, lugar tem pessoas fazendo língua de sinais e português, intérpretes. aham, Às vezes você olha para uma pessoa, você pensa que ela é surda, depois de uns dias você descobre que ela fala português, que aham, você só vê ela fazendo língua de sinais. Aí você ah, fala, aí você conheceu, é surdo, né? Aí um ah. dia quando você vê ela tá falando, você leva um choque, assim, né? Mas é o ambiente aqui, que tem muitas pessoas mesmo proficientes e muitos surdos, né? É.
Pois é, porque mistura, né, as duas pessoas, né, os surdos e os que não são surdos, e no fim usa-se essa Sim. linguagem, né, para todo mundo, né? Então, eu imagino que confunde mesmo. E o interessante, né, por outro lado, né, o interessante de ser online é essa abrangência que dá, né? Porque daí podem vir pessoas do Brasil inteiro, né? Isso é muito legal. Apesar que a prática presencial ela tem uma energia maior, né? E tudo. Mas uma prática, né, de meditação nesse formato não vai ser uma coisa que a pessoa vai achar muito fácil, né, em qualquer cidade, né? Minha experiência aqui, né, com essa facilitação de práticas, né, antes dessas aí com o Centro Budista, eu acho que ia mais pessoas, participavam mais presencialmente, assim, né, talvez as pessoas não sintam tanta ligação de fazer uma prática online, assim, né. Uhum. Mas as pessoas que participam, eu não vejo elas tirarem menos proveito, sabe? Aquelas que participam, eu percebo que é Uhum. tão rico quanto, né? Quando a gente compartilha experiências, assim, de como foi a prática, a gente sempre faz um pouquinho de prática e depois a gente conversa sobre como foi, né? Uhum. Então, os comentários que surgem, assim, sempre muito bons, assim, sempre muita coisa É isso que rica, eu ia né? te perguntar agora. Isso que eu ia te pedir para você compartilhar com a gente um pouquinho a experiência, né? Como é, como que eles reagem, como que eles sentem, né? Essa Uhum. prática, o que eles comentam. A primeira coisa, assim, é que eu gostaria que um dia eles próprios pudessem dizer, né, assim, porque eu não Ah, vou poder dizer como é que eles sentem, né, assim, eu aham, estou trazendo essa minha experiência porque eu tenho essa ligação, né, com a meditação, com o seu aham, trabalho aí do budismo, né, também, mas, assim, eu não vou dizer, eu não vou representar, né, como é que eles aham, se relacionam com isso, né, eu aham. vou, assim, o que que eu vejo dos depoimentos que surgem, né? Isso. Assim, o que que isso me faz refletir, na verdade, assim, né? Como eu estou repensando as questões de meditação a partir da experiência deles, coisas que fazem eu pensar, refletir, né? Uhum, Então, tem coisas gerais que qualquer prática de meditação, né, traz, assim. Do tipo, a pessoa vai participar pela primeira vez, né? Então, no último encontro, né? Falei, e aí, como é que foi a experiência? Né? 10 minutos a gente sentou e ficou em silêncio. Ela falou assim, nossa, você falou para eu observar a respiração, eu não consigo, não paro de pensar, né? Tipo, uma coisa básica, assim. Então, sim. isso já é uma coisa extraordinária, né? E não precisa ser surdo, nem ouvinte, nem cego, para você parar e perceber isso, né? De que tem É, um fluxo incessante de pensamentos que você é totalmente fora do seu controle, né? aham, E então assim tem percepções dessas que são é, bem gerais, assim, né? aham. E aí tem questões assim também que tem mitos assim, né? Por exemplo, muitas vezes eles falavam, eu achava que isso era só para pessoas que ouvem, né? É. Porque eles chamam pessoas que ouvem assim de ouvintes. Ouvinte no contexto do surdo não é igual uma pessoa que assiste uma aula sem ser matriculado, né? Ouvinte é a pessoa que ouve, né? Então Ah, eles dizem assim que os ouvintes, né, achavam que meditação era uma coisa para ouvintes, porque a pessoa vai conduzindo assim, né? é. Tem muito essa ideia de que meditação é alguém te guiar assim por um Isso. caminho, né? É. Então, alguns vinham com essa questão, né? Achava que era para ouvintes, né? Aham. E, e aí, por exemplo, experiências interessantes que eu acho que surgiu, né? Uma surda uma vez comentou assim, né? Que ela sentou para fazer a prática, ela estava usando aparelho, porque ela usa aparelho, né? Então, assim, tem muitos surdos de vários perfis, assim, né? Tem surdos que aprendem a oralizar, né? Aprendem a vocalizar e ler lábios, né? Tem Uhum. outros que não aprendem quase nada, são bem puros da língua de sinais, né? E não sabem português muito bem. Tem Uhum. alguns que leem e escrevem, outros não leem nem escrevem, porque o português é uma segunda língua deles, né?
Uhum. Então, a Libras é a língua com a qual eles conseguem, né, se expressar melhor, assim. Uhum. Nesse caso, né, era uma pessoa que usava aparelho. Então ela falava português, lia lábios, assim, ela tinha oralização, né? E Entendi. aí ela se sentou para praticar e aí depois ela contou a experiência, né? Falei, e aí, como é que foi e tal? Falou assim, eu tava assim, mas eu tava meio incomodada, né? Eu tirei o aparelho. Aí, nossa, eu pensei assim, nossa, como é que os ouvintes fazem para meditar, né? Porque eu tirei o aparelho e ficou bem melhor, né? Aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Assim, porque o som, né, é uma invasão, né, na meditação, assim, é impossível bloquear, né? Ele está É, presente, ele é onipresente, assim, né? Onde é você está. verdade. É um baita obstáculo, é. Aí depois eu lembrei, né? Aí eu li assim no livro do Dalai Lama, né? Ele falando assim que os espinhos, os sons são como espinhos na mente, assim, né? Que quando você vai procurar, quando os manuais de treinamento falam, né, sobre onde você vai praticar a meditação, aí Uhum. eles falam, o som é um espinho na mente, né? Aí eu fiquei, Uhum. nossa, né? Será que eles têm essa vantagem, digamos, em É, termos de trazer o foco assim e apagar, né? Assim é, o ambiente, pelo menos não que isso não é a meta, né? Mas vamos dizer para ajudar a trazer essa presença, né? Porque o som te puxa para todos os lados, assim. é, com certeza, com certeza. Imagina assim, aqui em Florianópolis, outro dia eu estava andando ali na beira-mar, né? Aí, assim, a paisagem é aquela coisa linda, assim, né? Se você Uhum. olha, vira para a praia, é uma coisa linda. Mas se você vira de costas e olha para a cidade, né? Aquela avenida cheia de carros, aquele barulho, né? É, Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, imagina, o surdo pega, senta aqui na árvore olhando para o mar, é como acabou. se ele tivesse no paraíso, entendeu? É É, como se mudou da cidade, largou a cidade. é Não, verdade. tudo bem, pode ser que tenha alguma vibração, assim, mas realmente é uma experiência que deve ser única, assim, né? É. Não sei como isso se relaciona com a prática de meditação, né? É muito interessante, porque com certeza, né, a meditação ela é totalmente vinculada ao silêncio, né? A gente já fala, né, da meditação silenciosa, né? E realmente, às vezes, por exemplo, eu medito aqui no meu apartamento, né, na cidade. Então, com certeza, né? Às vezes tem horários assim, ou dia que eu acordo mais cedo, ou final de semana, algum dia assim que a gente ouve assim que tá mais silencioso, né? A cidade tá mais desligada, assim, não tem vizinho fazendo barulho, nada. Aí eu até corro para meditar, assim, eu aproveito, assim, às vezes não, Aproveita. às vezes eu não estava nem programada de meditar naquele horário, mas eu acordo e falo, não, deixa eu aproveitar Aproveitar o silêncio. deixa eu aproveitar esse silêncio aqui. É, Mas isso aí, né? Mas nenhum deles relatou, né? Se, assim, mas aparentemente o que eles relatam é a turbulência mental é a mesma, né? Não a tem jeito. turbulência mental é, com É, certeza. Eu acho que talvez seja isso, mais o som entra como mais um obstáculo, né? E é, o som, assim, o som te puxa para muito longe, o som de longe ele te puxa, né? Assim, pode passar uma moto lá na avenida de não sei da onde e você ouve aquele pé, né? Então, é. assim, não que seja, né, o problema da prática, mas Ah, tem um papel importante, né, nesse processo de tranquilização, assim, né? é. E na dessa área de surdez, eles abordam muito a questão de ganhos da surdez, né? Então Ah, tem essa ideia de ganhos da surdez, interessante. porque a gente tende sempre a pensar que surdez é uma deficiência, né? As pessoas Aham, pensam, é surdo, é deficiente auditivo, né? uhum, E é uma visão que parte de uma norma, né? ah, A parte da norma de que existe os cinco sentidos é o que é o normal, né? E uhum, não ter
e não ouvir é um a menos, né? Como se fosse um Aham. sentido a menos. Sim. E eles têm uma outra forma de habitar o mundo, assim, na verdade, né? Não é nem que não é menos alguma coisa, né? É simplesmente outra forma de ser, né? Aham. Então eles têm ganhos por ser como eles são, né? Eles têm Aham. ganhos. Eles Imagino têm que mais percepção visual, né? Detalhamento mente. visual, É, né? Sensibilidade com a visão. Eles têm muitas habilidades manuais, né? é. Assim, com essa comunicação manual, eles são muito cênicos, assim, na expressão, assim, você vê muita emoção, né? Então tem Aham. muitos ganhos, né? E eu É, imagino que na meditação também eles devam ter ganhos, com né? certeza. Isso é super interessante. Eu ia comentar isso até, né? Porque você falou, né? Eles têm essa facilidade, né? Digamos assim, né? De não ter o ouvido, né? Assim, o som, né? Mas eles, com certeza, né? Acabou que foi isso que você falou aí. Eles têm como se fossem outros sentidos, né? Que eles acabam desenvolvendo, né? Assim, mais apurados, né? Do que a gente. Então, no fim, é a questão, né? Como a gente fala no budismo mesmo, dos canais que a gente experiencia o mundo, né? Esse é que é o ponto, né? Cada ser, né, vai, dependendo do corpo, né, isso falando assim dentro do ensinamento budista, né, Uhum. dos vários reinos lá da roda da vida, né, Uhum. em cada reino o ser vai ter um corpo que ele vai Sim. interagir com o mundo à volta dele, né, Uhum. mas dentro disso tem as particularidades, né, que é essa que a gente está tratando aqui, né, mesmo É. nesse corpo humano, No corpo né, humano, a pessoa tem outra maneira, né? é. E Mas aí, isso, pode falar. não, pode falar. Não, não, porque eu estava pensando aqui, isso talvez, né, vocês levando esse projeto mais a fundo, né, pesquisando, porque é bem recente, né, como você falou, talvez, não sei, possa até surgir algo de novo nisso, né, porque na verdade essa instrução, eu imagino né, que essa instrução de meditação tradicional que a gente tem, realmente foi dada para as pessoas que têm os sentidos, né? Todos, incluindo a audição, né? Uhum. Talvez na época do Buda lá, né? Se ele tivesse um discípulo que não ouvisse, ele será que ele teria colocado instruções Como será, né? Eu fico diferentes, né? pensando muito nisso. Então agora você que vai ter que Ele tinha que ter. descobrir. Agora você É, vai eu ter acho que ele conseguia se comunicar com qualquer um. Eu acho que tinha que outros modos. Não, sim. mas enfim. Não, na verdade, tem um aspecto que é assim: não tem nada de diferente. É a mesma coisa você perguntar assim: ah, você faz meditação em chinês? É sim, porque as pessoas Ah, falam chinês, então é, ali a gente faz a meditação em chinês. Então não tem absolutamente nenhuma diferença, né? Não tem algo excepcional no fato de conduzir uma prática em Libras, né? mas a questão acho que seria, né, como os grandes mestres, né, eles entendem a mente do discípulo, né? E Sim, eles dão as diretrizes, né, de acordo com a mente do discípulo, né? Então, essa que é a questão, né? Será que tem alguma diferença, né? Assim, na mente, com certeza não tem, acredito eu. é, Porque são seres humanos, não tem diferença nenhuma, né? A nossa mente é a mente do reino humano, né? Mas talvez nessa relação com o mundo, né? A coisa dos cinco escandas, né? Assim, dos 18 datos, né? Que são lá os órgãos do sentido, né? Aí vai ter uma ligeira diferença, né? Mas não se sabe exatamente, né? é, porque os sentidos têm um papel limitado, né, na prática de meditação, né? Eu não sei o Aham, que que acontece ali depois, onde entra a abstração dos sentidos, né? E aí? Isso é, quer dizer que você chega num âmbito da mente onde aquilo já não faz nenhuma diferença, né? aham, Não sei até onde que isso se relaciona, né, com a prática. Mas aham, assim, nesse ponto que a gente tem
experimentado, né, esse aspecto do som tem se mostrado uma questão, né, relevante. E aí é claro que eles são mais sensíveis para o tato, então, de sentir vibrações, né, assim, pessoas andando em lugar próximo, aí eles sentem, né, ou Eu acho sentir que o... a diferença seria essa, né? Eles, da mesma forma que a gente trabalha, né? Não perder o foco da mente, né? Diante de um barulho, diante de uma distração auditiva, eles vão ter esse mesmo Sim, trabalho, só que com outros sim, estímulos, né? é, Que eles vão. menos estímulos, né? Porque Aham. acho que comparativamente, se eu estou aqui na minha sala, eu ou fecho os olhos, ou olho para baixo, né? Não tem nada praticamente acontecendo, né? É. Pouca coisa, Mas assim. como você falou, mas talvez eles tenham uma sensibilidade maior com as vibrações, É, né? sim, Pode ser. sim, Porque para a sim, gente também passa com certo, né? certeza. É. Das primeiras depoimentos também eu lembro que a primeira live eu lembro de uma pessoa surda falando assim, nossa, eu senti meu coração, assim, É. falando com uma, né, com uma emoção, assim, de uma coisa forte para ela, né? Não, Aham. todo mundo é comum se dizer, né, que percebeu o coração, enfim, porque você está silenciando, mas pode ser algo que fica mais, né, É. sensível ainda, né, por essa sensibilidade com o tato, no caso, né? A audição está fechada, então É. surge essa questão, né? Ah, Aí eu entendi. fico pensando também em outros tipos de meditação que eu não pratico, né? Como que seria? Sim, por Aham. exemplo, porque tem mudras, né? Por exemplo, os mudras. Uhum. Como que seriam os surdos praticando mudras, né? Tem É. uma colega minha que faz meditação com mudras e está começando a trabalhar com surdos também, mudras ligados à meditação. Ó. E pelo menos assim, também olhando assim de fora tem tudo a ver, né? Tudo a Aham. ver. É como Aham. se cada sinal fosse um mudra, né? Aham. Inclusive, tem vários sinais que tem, por exemplo, eu tenho esse sinal, né? Aham. Então, esse aqui é uma configuração de mudra, É né? verdade. Exatamente. Então, se eu vou dizer assim que foi perfeito, né? Eu vou fazer É. esse sinal. É. Então, tem alguns gestos, né? Sinais que são mudras, né? Então, pode ter Olha, alguma meditação de interessante. mudras que tenha É. ligação com a experiência dos surdos, né? Não É. sei. Eles que vão descobrir essas coisas assim, né? Aham. É muito interessante, porque é ressignificar tudo, de certa forma, também, né? Porque, por um lado, a gente tem, né, como você falou, essa relação deles, né, por outro lado, com a imobilidade do corpo é diferente, né? Porque a gente tem essa coisa, né, a meditação, relaxa, mantém o corpo imóvel, né? Só que eles usam a mobilidade para se comunicar, né? É Então muito mais, né? é muito mais. Então É, é uma relação completamente diferente, né? é verdade. Acho que Né? tem uma. Porque pô, tem dia que eu converso tanto em língua de sinais que no final eu tô com os ombros cansados, assim. Eu pergunto para os surdos, eu falo, vocês não cansam o ombro, não? Eles falam, não. Eu falei, Não, acho que é porque eu sinalizo meio tenso, assim. Mas é muito mais atividade, né? A é, gente faz atividade aqui, assim, ó, exatamente. né? É É, uma atividade mais restrita é, muscularmente, assim, né? mais leve, Eles, digamos assim, eles né? têm muito movimento, né? Então, É. aí ficar imóvel, né? Deve ter um outro efeito também. Tem um outro efeito, Verdade. exatamente, exatamente. Então, isso tudo vai ser pontos para você, que é um pesquisador aí, ó, vai deitar e rolar aí, né? Na verdade, essa parte, assim, eu nem abordo muito com olhar de pesquisa, assim, né? Essa parte eu abordo bem com o olhar de eles ganharem essa experiência, né? E como Aham, eu também se desenvolvendo dentro dessa experiência prática, né? Que aham, eles conheçam melhor eles mesmos, né? aham, E a gente possa construir junto isso aprendendo junto, né? Eu é, estou trazendo mais o aspecto da pesquisa
para tradução de materiais, né, de português sobre esse assunto, assim, sobre meditação, sobre yoga, né? Aí eu estou focando mais com esse olhar de pesquisa mesmo, assim. Uhum. Agora, eu acho que, não sei, porque eu nem sei como é que são pesquisas na área de meditação, assim, nem sei Pois como é que é. na verdade teria que entrar alguém dessa linha, É, né, para pesquisar, né, junto, né? uhum, Mas seria muito interessante. Eu já fico curiosa, assim, porque eu sou uma com pessoa da física, certeza. né? Físico é É, curioso, assim, né? Então, eu já é fico que como, curiosa, assim, né, da gente entender, assim, né, uma técnica, né, que fosse mais eficaz para eles, né? Talvez pode ser uma técnica um pouco modificada também, não sei. Mas aí teria que ser alguém que realmente conhece a fundo, né, a eu meditação. acho que teria que ser um surdo realizado, né? Ou surrealizado. Aí ele, só ele, né? Porque eu ouço, né? Não tem Nossa, aí como, seria né? Não maravilhoso. tem como eu entrar na experiência dos surdos, É né? Assim, verdade. é muito, por mais que eu me aproxime deles e, né, É, tente ver da perspectiva deles, mas é simplesmente impossível, nem se eu tampar o ouvido, né? verdade. Assim, Não eu tem tenho como. uma experiência prévia de som e de fala oral, né, vocal, Porque mas tem essa coisa do, assim, a mente, né? Como a gente falou, assim, a mente na sua essência é a mesma. Mas a maneira, o mapa mental, né, digamos assim, pode ser um pouco diferente, né? Porque como eles têm outros canais, digamos assim, né? Eles não usam o canal da audição, em compensação, usam outros canais, né? Provavelmente eles têm como que um mapa mental assim do mundo, né? Dessa questão da que é diferente, né? Então isso é que é legal, isso que é com curioso, certeza. né? Com certeza é diferente, igual também pessoas surdo-cegas, né? Que a gente também conhece, convive, trabalha aqui no curso de Letras Libras, né? Então Ah, as pessoas surdo-cegas, elas não são assim, dentro da visão da deficiência, elas não são, não ouvem e não veem, né? Como se elas não tivessem audição e não tivessem a visão. Mas ela, na verdade, os surdos-cegos, eles são uma outra maneira ainda de se relacionar com o mundo, que também não é nem surdos, nem cegos, né? É uma outra maneira mais diferente ainda. Então, cada um, né, habitando esses corpos, como você disse, assim, com diferentes canais, né, é, vão se relacionando com mundos diferentes, assim, né? é, Eu, eu fico imaginando isso, assim, que na física, né, que entra o aspecto do instrumento, né, é, que media, assim, a é, mente com o objeto, né, o sujeito e o objeto. é, Então, o corpo é o instrumento, né, é o instrumento primordial, né? é, Porque os instrumentos, as tecnologias estendem é, os instrumentos, os sentidos que a gente é, tem, né? exatamente. Então, se a gente tem esse instrumento, ele já vai afetar totalmente o modo como percebe a realidade, assim. Exatamente, exatamente. Porque, né, o paradigma quântico, né, que eu falo sempre assim, que para mim fez muito sentido, né, quando eu conheci o budismo, é que a física quântica ela traz justamente isso, né, que o mundo ele se constrói nas relações entre percepções, né? Porque quando chega lá no átomo, né, nas partículas subatômicas, a gente vê que é um mundo de probabilidades, é um mundo onde nada está definido, né? As coisas vão se definindo de modo coemergente, né? Que o Lama usa muito, eu pego essa palavra dele assim. Então, daí o mundo vai surgindo, né? Então, o paradigma quântico eu acho assim, muito rico, né? Ele abre um leque assim muito grande de liberdade, né? Da gente ver realmente como o ensinamento budista fala, né? Que as coisas não são sólidas, né? Não são definidas, né? E a gente vai vendo essa maleabilidade, né? Que no budismo é representado pelo conceito da vacuidade, né?
Então, eu acho que a física quântica ela ajuda muito a entender a vacuidade, porque a vacuidade às vezes é uma coisa tão parece, né, algo assim tão complicado, né? Mas na verdade não é complicado, né? Se a gente olhar um pouquinho a física quântica, assim, a gente vai ver que a ciência mesmo já traz essa visão também, né? Que o mundo não é definido, que o mundo também surge nesse processo de relação, né? Então, o vazio, né? Por que é vazio? Não é vazio porque não tem nada dentro, não é isso, né? É vazio porque não é uma coisa definida, né? É vazio porque pode ser várias coisas, né? Então, ele se manifesta ali como uma coisa, mas ele pode ser infinitas outras coisas, né? Dependendo do contexto, do observador, né? Dessa coemergência, né? Como a Lama fala. Então, É, é um tema bem bonito, assim, né? Eu sou sim, suspeita para falar, porque eu não, sou com certeza. apaixonada, né? Nesse tema. Mas que Sim, bacana, nossa, quando eu divulguei, né, o tema da live, assim, bastante gente se interessou, elogiou, assim, achou muito curioso, né? Até eu tenho uma amiga que é fonoaudióloga, ela ficou super intrigada, assim. Ela pratica também um pouquinho de meditação, já participou de alguns grupos. E assim, é super curioso, é, né? mas é curioso, assim, porque o mundo dos surdos é curioso. Olha, curioso, assim, eu vou te dizer, agora que eu tenho 20 anos de envolvimento com isso, antes de conhecer esse mundo, eu era como todas as pessoas são, não sabia nada, achava o mundo muito exótico, muito estranho, né? Aham. E hoje, assim, eu fico surpreso como é difícil para as pessoas entenderem, né, que é um mundo onde as pessoas falam uma outra língua, né, Só isso, né? simplesmente. Só isso, Só entendeu? isso, né? Assim, não, porque não tem mistério, assim, não tem mistério. Você fala assim, É, nossa, meditação com surdos, uau, então, em mas eu Libras, acho que como assim? Porque mas eu lembro que uma pessoa falou, nossa, mas eu, uma ouvinte, assim, que sabia Libras, né? Nossa, achei muito interessante essa meditação em Libras e tal, mas como você faz? Me explica, assim, né? Assim, mas eu faço a mesma coisa, eu sento com os ouvintes e falo, então, a gente vai ficar, ó, o corpo é assim, ó, abre o peito, né, o queixo um pouco recolhido, observa a respiração. Só que eu faço isso em Libras, né? outra língua, Então, assim, só isso. o que é diferente é o que você está falando, a experiência deles, né? A Isso é que eu experiência achei deles, curioso. isso é diferente. Aí está a minha curiosidade, aí, É. mas as pessoas ficam fascinadas por essa coisa de como assim, surdos, dá para fazer, não dá para fazer? Mas eu Porque acho tem muito. que essa questão, como você falou até, que eu não sei se foi um deles que perguntou, né? Como seria a meditação conduzida? Né? Sim, Eu acho que dá essa curiosidade nas pessoas também, né? é, Você já fez alguma meditação conduzida com eles? Eu acho que também não teria problema fazer, né? Você sim. vai É, falando. Porque a meditação é, conduzida, a pessoa não fala o tempo todo também. Ela fala um pouco, aham, silencia, fala um pouco, né? sim, sim, é verdade. Eu acho que é possível fazer assim, dessa maneira que você diz, né? Dando Ah, orientações e só que tem que ser sequencial, né? Então, assim, você não vai estar focado, como no caso dos ouvintes, você está com, vamos dizer, sim. o canal visual você É, cortou. Seja é. porque você fechou os olhos ou você olhou para frente e não tem nada, então você cortou o canal visual. Aí você vai ouvindo orientações, né? E vai Sim, acompanhando. é. Então, no caso deles, tem que ser sequencial, né? Então, você traz uma instrução, aí contempla um pouquinho, traz outra, contempla um pouquinho, né? Aí pode ser feita de forma guiada. Eu não fiz até agora, não tive essa experiência, né? Uhum. Mas eu acho possível, né? É diferente toda a experiência é muito diferente, né? Porque você ser guiado com a audição, acho que é muito mais fácil, né? Sim, com Porque certeza. no momento que você está ouvindo,
você está direcionando a atenção, né? Isso. Simultaneamente. E no É, caso, nesse caso, você traz uma instrução, ele tem que reter a instrução e é. recuperar ela e tentar levar atenção, né? Então tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Totalmente diferente, exatamente. E seria, e talvez, porque assim, a gente, em geral, é, acha que a meditação guiada é mais fácil, né? Porque a mente não fica tão solta, né? Você vai seguindo ali e tal. Mas para eles talvez pudesse atrapalhar, né? Porque aí toda hora eles têm que estar voltando, né? Como você falou, não teria como deixar o olho Ah, 5 aí tem que graus, né? Teria tem que uma hora estar você traz o foco, outra hora você vai ficar prestando toda atenção hora na outra curtindo. pessoa, aí outra hora. É, Então, às vezes pode nem ser uma técnica interessante, né? Tem que é, ser realmente feito algo que seja adaptado, né? Da é. mesma maneira, a gente sempre combina um tempo e cada um bota o seu celular ali na vibração, né? Aí cada um marca aquele horário, a gente usa aquilo, porque não dá para falar, vou tocar o sininho, né? Aham. Então, assim, a gente faz nossas adaptações para que funcione dentro do universo dos surdos, assim, né? Que usam a Libras, né? Aham. Ah, Mas é como você disse, tem que ir experimentando e vendo o que, que eles acham que funciona é, bem com eles, o que não funciona, né? é. O importante é que eles se sintam beneficiados, né? É, O que que eles trazem, assim, de é, como que eles se sentem, assim, né? Fala um sim. pouco mais do feedback deles, assim. Então, outro exemplo curioso foi na aula de yoga, né, que a professora falou assim, e se a gente fizesse uma experiência com o mantra Om, né? Porque o Om é a abertura da aula, o final da aula, né, nas aulas tradicionais, né? Tem um papel importante na prática, né? Enfim. Aí a gente se perguntou, né, faz sentido isso? Não faz sentido? Será que, né? Vamos experimentar? A gente apresenta para eles, né? A gente se perguntou também se não tem o aspecto vibracional, né? Não é É, apenas o som, tem a vibração, é, né? vibra, né? É. Então, até em relação aos mantras de modo geral, né? Tem uma vibração que talvez além do som, né? E pode ter uma relação com a experiência deles também, né? Uhum. E aí a professora introduziu, explicou para eles, disse que ficava, eles optariam se queriam ou não fazer aquela prática, né? Porque muitos não gostam de usar voz. Muitos surdos preferem usar só a língua de sinais, porque eles não têm o feedback da própria voz, né? É, Então eles não sentem a vontade e preferem usar a língua de sinais, né? Então aí a gente trouxe, vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem experimentar, se não quiserem, né? Aí alguns falam, não, eu prefiro não, né? Outros, uma vez a aluna falou assim na última aula ali, aí o mantra, a gente não vai fazer de novo, né? Achei interessante. Então você vê que alguns têm, têm a conexão, têm o interesse, outros não têm, né? Eles vão ter que ir experimentando as várias ferramentas que existem, né? E se apropriando delas, do que funciona melhor, né? é, exatamente. Ai, que legal, que interessante. Mas Então, tem muitas experiências assim que eles trazem, né? Muitas questões legais assim. aham. Então, você falou dessa pessoa, né, que sentiu o coração, assim, interessante, né? É, Assim, como eu te falei, né? Algumas perguntas que são gerais assim, né? E algumas que são bem específicas assim. uhum, Mas, de modo geral, o que acontece é que muitos assuntos, como meditação e yoga, né, entre outros, mas meditação e yoga em particular, não tão acessíveis ao mundo dos surdos, né, porque tem essa barreira linguística, né. uhum, Então, esse diálogo com eles, eles vão tomando contato, né, e vão desmistificando muitas coisas também, né? Que muitas vezes é isso. Alguns surdos, por exemplo, davam depoimentos que eles iam em aulas de yoga, por exemplo,
e todo mundo tinha terminado a postura e eles estavam de olhos fechados lá, Uhum. sentados ou deitados, né? E aí se sentiam constrangidos, né? Ou o professor estava lá cantando mantras e ele assim, todo mundo cantando junto, né? Então Uhum. sempre uma sensação de não pertencimento, né? Uhum. Então a gente está buscando fazer uma experiência onde eles façam parte mesmo, né? De igual Sim, para igual, assim. é. Sim. E E vão Usando, né? surgindo muitas questões, né? Aham. Não, isso é maravilhoso, né? Abrir essa possibilidade para eles. Eu acho isso fundamental, né? Que eles possam experienciar de tudo que tem na vida, né? Isso é Sim, maravilhoso. é que assim existe tanto preconceito, mas não é preconceito no mau sentido, é falta de conhecimento, né? Sabe Aham, que até o Palavras do Meu Professor Perfeito, né? Não sei se você já, aham, já sim. leu, né? Então, um dos itens da vida humana preciosa, né? Que diz que impedimentos, né, da vida humana preciosa tá lá surdo-mudo, algo assim, né? Ah, Pessoa surda-muda, né? ah, Depois, então eu fiquei intrigado, né? Falei, vou ler, como assim? O que que ele está falando, né? Mas eu sei, porque assim, o que acontece é que ah, historicamente, né? Por que que se associava os surdos com pessoas que não são capazes de compreender as coisas, né, como os demais? Porque eles eram privados de uma língua. na Então, verdade, né? desde que você ofereça a língua de sinais para eles, não existe diferença alguma, né? É, Em termos de poder se apropriar da meditação, né, do yoga, do dharma, né? Eles têm aham, de igual para igual com qualquer outra pessoa, né? com Então, quando eu vou ler lá o que ele está querendo dizer, ele está querendo dizer incapacidade intelectual de compreender. Não é que é surdo-mudo, né? aham, Então, ok. assim, existe uma visão generalizada, né, de que, É. Mas é o tema das palavras, né? As palavras são sim, muito limitadas, né? Então, às vezes, na falta de ter como se expressar, a pessoa vai e escreve daquele jeito, né? Mas não é aquilo exatamente, né? Então, é um problema aí que acontece sempre, né? Até sim, no próprio ensinamento, né? É muito interessante, porque às vezes você vai ver num contexto, né, uma palavra tem um significado, depois você vai ver aquela mesma palavra no outro ensinamento, no outro contexto, tem um significado diferente, né? Aí a gente com fica certeza. perdido, assim, né? Falou, mas não era isso. Então, por isso que a coisa, não se apegue às palavras, né? Né? Os mestres também falam, né? Com certeza, com certeza. É, Tem que mas entender o sentido profundo é daquilo, um né? sentido profundo, mas é uma coisa que também não é fácil, né? É, Mas maravilhoso. Então, nosso tempo já está indo, né? Tem que vigiar aqui, porque senão a gente se empolga aí, daqui a pouco estoura o tempo, eu não consigo salvar a live. Mas, legal. e para terminar, assim, o que, que você gostaria de deixar para o pessoal? Depois, você falou que vai pegar esse material, vai colocar, né, a tradução, né, digamos assim, para eles poderem assistir também, né? Sim. Que bacana. É, enfim, eu acho que eu já tinha visto seu livro lá na livraria, né, do Centro Budista, e eu Aham. tenho curiosidade de conhecer mais, né, de física quântica, assim, porque o próprio Lama, né, vem desse É. contexto. Agora eu estou estudando a roda os 12 elos, né, a apostila Ai, dos 12 maravilhoso. elos, É, maravilhoso. e ele fala toda hora da física quântica, assim, É. né, porque, na verdade, foi o que levou ele também para o budismo, né. Aham. É. Então, eu acho que é bem legal fazer diálogos assim entre diferentes linhas assim, né? E Eu vendo acho assim que as pontes que existem entre elas, assim. o que a gente tiver de meio hábil, a gente tem que usar, né? Eu Com acho que é mais certeza. um meio hábil, assim, assim que eu vejo, né? Que a física quântica é mais um meio hábil para abrir esse entendimento aí tão rico, né? Que ajuda tanto a nossa vida prática, né? Lidar com as emoções, com o sofrimento. Então,
eu vejo que é uma coisa assim que flui muito bem. Mas que bacana. Então, o seu contato eu vou deixar na descrição do vídeo também. Depois você me passa se tiver mais alguma coisa, né? O Instagram, como Sim, assim que as pessoas podem te achar, né? Quem tiver curiosidade, ou para praticar com o grupo de vocês, né? Ou algum profissional, alguém também que queira trocar alguma ideia, né? Isso é bacana claro. também, né? Fiquem abertos aí. Vai ser bem-vindo. Porque a live depois eu salvo no meu canal do YouTube. Aí eu coloco a descrição do vídeo, tudo. Aqui no IGTV também, ela também fica no IGTV, também entra ali a descrição. Mas então, Legal. Tarcísio, muito obrigada Então pelo seu tá. tempo, pela sua Obrigado também. disponibilidade, boa vontade de vir aqui bater esse papo e que possa ter beneficiado muitas pessoas, né? E ainda venha a beneficiar. Então, seja Todas bem-vindo. Quando nós. quiser saber mais de física quântica, estou à sua disposição. Tá bom. Então tá. Tá Até bom? mais. Um Tchau, abraço. obrigado. Tchau. Obrigada.